Olá, amigos da internet. Estamos começando mais um programa Espaço Interativo. É um programa da Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo. E hoje vamos abordar um tema pouco usual, mas que é uma fatalidade. Todos nós certamente passaremos por isso, que é a nossa passagem, a morte. Como será isso? Nós temos um certo receio e evitamos esse assunto, mas os espíritas, principalmente, que acreditam na vida espiritual, na vida eterna, no espírito, eles têm um interesse particular sobre isso, e é sobre esse assunto que nós queremos conversar um pouquinho, eu e a Valdete. Valdete, o que você acha desse assunto morte? Você conversa sobre ele ou não? Realmente você estava falando sobre isso. Para muitas pessoas é muito complicado falar sobre esse assunto, porque é o desconhecido. Ninguém tem interesse de saber o que ocorrerá do outro lado, do lado de lá. Eu nunca tive problema para falar quanto a isso, não. E eu acho muito importante que a gente explicite tudo isso, como vai ficar após o desencarne. Essa é uma situação, a morte, que é muito particular, né? É muito individual, é muito própria de cada pessoa, de cada momento, de cada situação, antecedentes. Nossa, tem 1000 variáveis nisso. Mas nós vamos falar de coisas que a gente sabe, que a espiritualidade nos trouxe algumas revelações sobre isso, né? E que fazem sentido. Faz parte da filosofia espírita. Ela tem consistência, não é porque foi uma revelação que nós vamos acreditar, mas que faz sentido no todo. Então, por exemplo, quando eu morrer, o espírita deve ter medo de morrer ou ele tem que, de alguma maneira, não ter medo de morrer? Não sei. Vamos conversar um pouquinho. O que você acha, Valdete? Quando a gente ingressa no Espiritismo e a gente aborda sobre esse assunto, desencarne, as pessoas ficam muito focadas nessa parte da perturbação após o desencarne. O que vai acontecer comigo? A hora que eu chegar lá, vou estar sozinha, alguém vai me receber, eu vou sofrer. Então, a gente procura sempre acalentar, e tem que se dizer o que vai ocorrer mesmo, que para nós é uma convicção. A perturbação haverá para todos nós, mas não chega a ser um sofrimento, porque tudo depende da elevação espiritual de cada um. Tudo depende de 1000 fatores, né? Da elevação espiritual, do momento, né? Se naquele momento eu estou desequilibrado, estou revoltado, eu me fecho para vários aspectos do mundo espiritual, né? Agora, se eu já estou preparado, se eu já li a literatura espírita, eu já estou preparado para enfrentar até as turbulências, né? Que tudo tem turbulência, tudo tem passagem, mas o que nos espera do outro lado tem aspectos que nós vamos comentar aqui muito interessantes, que despertam a nossa curiosidade. Porque do outro lado é chamada a pátria espiritual, ou a pátria original, não é, Valdete? Então, eles dizem que a nossa vida aqui é como se fosse uma cópia de lá. O problema é que as pessoas acham que passando para o lado de lá tudo será diferente. Eu serei eu mesma, a mesma que está aqui, apenas sem o corpo, o material, né? Que eu uso aqui. Mas será tudo igual. A vida que eu levo, meu caráter, como sou como indivíduo, isso tudo vai contar após a morte, no desencarne. Então não vai mudar nada. Eu não vou para o lado de lá, ninguém vai virar santa, ninguém haverá de ir ao paraíso. As coisas continuam as mesmas, desde que eu me identifique esse novo estado que eu vou ocupar. Então, essa é uma expectativa boa, né? Quer dizer, quando chegar a minha vez, eu não sei como vai ser, porque depende do momento, mas eu espero que eu esteja equilibrado, eu espero que eu esteja
preparado psicologicamente para isso, eu vou sentir dor, a gente sempre sente dor. Se alguém viaja e a gente sabe que essa viagem vai demorar, vamos dizer, anos, puxa, eu já fico já com uma saudade antes da pessoa viajar, né? Então imagine quando você vai morrer, né? Você sente esse peso da saudade. Sim. Então você vai sentir uma dor íntima, isso é normal. Mas nós temos que saber que estaremos sempre juntos. A vida é imortal. Olha que informação positiva, né? A doutrina espírita tem uma série de informações positivas. Ora, eu vou reencarnar outras vezes, eu vou rever, vou viver novamente com os meus entes queridos. Né? E isso são informações boas que a gente pode levar para o outro lado. Agora, tem um outro assunto. Nós estamos falando, então, que vai ter um pesar, que pode ter um certo desequilíbrio no momento, né? E que se eu já estiver preparado, eu enfrento isso de maneira melhor. Mas tem um outro lado. Como é um mundo, depende da região, da cidade espiritual, tudo, mas para a maioria de nós vamos numa cidade espiritual muito próxima daquela relatada pelo André Luiz em Nosso Lar, que é das pessoas comuns, né, que são mais boas do que ignorantes, né, que querem fazer o bem, nem sempre conseguem, mas se esforçam para isso, que é a grande maioria. Qual é o lado que a gente pode ressaltar? O que muda lá positivamente? Da vida, das coisas, da nossa percepção, o que você poderia comentar, Valder? Eu continuo dizendo, não vai mudar nada. Estaremos com as pessoas que têm a mesma elevação, a mesma sintonia. Não adianta eu querer, na hora do desencarne, estar num determinado lugar onde minha elevação não é capacitada para aquilo. Então, eu estarei com os iguais. E quanto a essa recepção, eu acredito que por mais a gente sempre brinca que não tenhamos amigos, que não tenha nenhum parente, nenhum familiar, além daqueles que já fazem parte do plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, há sempre os irmãos de luz, haverá sempre algum espírito, algum amigo espiritual à nossa espera. E o lugar para que vamos é como você falou antes, está constatado aqui em nossa vida. Como que eu fui? Fui uma pessoa que pratiquei o bem? Qual é o meu caráter? Como fui como indivíduo? Como tratei o meu próximo? Isso tudo vai contar. E também, que a gente estava falando, e eu gostaria de ressaltar, se focar realmente na doutrina espírita, que vem ajudar muito e causa muita influência, quando eu tenho consciência do que eu fui, qual será o meu lugar, já mesmo na vida corpórea. Olha quanta informação a doutrina espírita nos traz. Do aspecto assim do dia a dia, da nossa percepção, os espíritos dizem que nós percebemos um simples riacho, nós conseguimos perceber, depois de estarmos equilibrados, do outro lado, tudo, com uma transparência, com um som, com detalhes, com minúcias de beleza, de cor, de brilho, de reflexo, que nós nunca tivemos chance de observar dessa maneira. Uma rosa, uma flor, eles dizem que tem detalhes de beleza que nós não percebemos na vida encarnada, mas temos condições de perceber do outro lado se estivermos equilibrados, se estivermos bem. Nós temos oportunidade de perceber. A nossa percepção, ela pode melhorar bastante do outro lado. Tudo isso são informações que nos são úteis no sentido de despertar uma curiosidade sadia. Sim, como é que é voltar para lá, como é que é perceber os outros, né? E você falou da família espiritual, né? É muito interessante. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida, né? Sim. Uma vida inteira conhecemos talvez 1.000, 2.000, não sei quantas mil pessoas numa vida. E em todas as outras vidas anteriores, quantas pessoas nós conhecemos que podem estar nos esperando, fora os espíritos de luz?
Então não há de se preocupar, porque na pátria espiritual realmente haverá muitos amigos à nossa espera. Não apenas desta encarnação, mas de tantas outras. E precisaremos estar equilibrados para recebê-los todos. Sim, com certeza. Hoje estamos falando de um assunto que é inevitável, a nossa própria morte. Ora, todos nós nascemos e um dia vamos morrer, porque estamos encarnados. Se tivéssemos em espírito, o espírito nasceu um dia, mas não morre jamais. É uma energia que se transforma para melhor, né, Valdete? Com certeza. Então, voltando a comentar sobre o mundo espiritual, tem uma série de aspectos interessantes do mundo espiritual. Nós não sabemos para que cidade espiritual nós vamos, mas nós iremos certamente para aquela que a maioria da nossa família espiritual está lá. Porque não faz sentido nós irmos para um lugar onde ninguém que encarnou conosco, que viveu conosco, que tem compromissos morais conosco, esteja lá. Não faz sentido, né? Só faz sentido estarmos numa cidade onde uma grande parte das pessoas que nos estimam, que nos admiram, que nos respeitam, que nos toleram também. Com certeza, né? Principalmente. Estarão lá, não é? Então, nesse sentido, puxa, não é gostoso, Valdete, você saber que você vai rever afetos queridos, que às vezes até a tua mente desta encarnação não lembra, mas a tua mente espiritual lembra, não é verdade? Sim, deve ser uma sensação muito boa após essa identificação, onde eu consigo já me atentar aonde estou, esse meu novo estado, encontrar não só pessoas com quem eu convivi nesta, mas em tantas outras que já não me recordo mais, e ao chegar lá, deve ser uma festa. Deve né? ser gostoso. Mesmo que eu não reconheça de imediato, eu tenho a impressão que a irradiação da pessoa batendo em mim, eu de alguma maneira perceba, eu me sinta feliz, eu dê um sorriso. Não estou lembrado de você, mas você me traz alguma coisa boa, não é? Sim, os amigos espirituais. Isso nos dá um apoio. Tem a parte da passagem de tribulação, de medo, de receio, tem isso, tem. Mas eu tenho a impressão que isso passa rapidinho. Sim. E na medida que você abre os olhos do outro lado, você já começa a ter tantas coisas positivas que você vai amainando, vai reduzindo esse pesar interno de você. Pelo menos os relatos nos mostram isso, não é, Valdir? Eu acho que isso que tem que ficar bem claro. É sair desta sintonia desse sofrimento, dessa perturbação, que é realmente uma coisa rápida. Ninguém vai ficar eternamente sofrendo porque passou para o outro plano, porque desencarnou. Então, é uma coisa rápida, simples, teremos todo o apoio de outros irmãos de luz e outros amigos espirituais que estarão lá conosco também. E esse apoio que você mencionou, Valdete, é muito importante. Ora, se eu entro numa fase de desequilíbrio depois que eu desencarno, ora, eu como espírita ou como cristão, eu sei como recorrer. Eu vou recorrer a uma prece. Eu vou pedir a Deus um apoio. Olha, Deus, estou em desequilíbrio, estou sofrendo, me dê um amparo. Ora, num pedido humilde, direto a Deus, logo será atendido. Nós temos todos os relatos espirituais para dizer que esse pedido certamente será atendido. Então não vamos nos impressionar por relatos de livros que determinado espírito ficou no umbral durante anos. Tudo isso é uma situação dele, isso foi bom para ele, mas não quer dizer que vai ser exatamente igual para todo mundo. Cada pessoa é uma pessoa, e quanto mais esclarecido e preparado, e quanto mais pensarmos nesse assunto, né, Valdete? Eu acho que isso nos prepara no nosso interior, para quando chegar o momento, uma parte de nós vai nos dar um chacoalhão. Fala, peraí, Ivan, você conhece sobre esse assunto, calma aí. Você sabe como encarar essa situação. Somos pessoas diferentes e somos espíritos diferentes. Quando nós tocamos no assunto
que o espiritismo, quando aqui na vida corpórea eu vou atrás do conhecimento e eu tenho todas essas convicções, é óbvio que a passagem da morte para o desencarne se torna uma coisa muito mais leve, porque eu já tenho a compreensão. Essa compreensão é muito importante. E falando em compreensão, eu lembro de alguns relatos de espíritos superiores que estão junto conosco. Muitas vezes nós não percebemos eles. Mas no desencarne, em algum momento, nós vamos ter acesso a esses espíritos. Nós não vamos saber que é superior. Vai aparecer alguém, se nós estivermos no hospital, na casa de alguém, vai aparecer um espírito, vai conversar conosco. Não é? E nós vamos perceber que esse espírito é superior, porque o espírito superior, ele consegue apontar e identificar todos os nossos pontos positivos. Ele olha procurando o bem, aonde quer que ele esteja. Então, 5 minutos de conversa com o espírito superior, você se sente bem, você cresce, você se sente assim, muito à vontade. Então, isso nos vai dar um apoio muito grande, que nós vamos precisar. Toda passagem, toda viagem precisa de um apoio. E certamente nós todos teremos e temos que ter essa convicção. Bom, se esse eflúvio, se essa coisa boa já ocorre, eles como espírito e nós aqui na vida corpórea, imagine os dois lá no plano espiritual, com toda essa energia, há de ser muito melhor. É verdade. E você estava falando sobre isso, que não deixa de ser um trabalho espiritual, é um espírito de luz, um espírito mais iluminado, e que as pessoas também às vezes se equivocam, que lá está todo mundo na folga, todo mundo vai desencarnar, não vai acontecer mais nada, que há um trabalho de todos nós, né? Tanto dos espíritos de luz, quanto de todos nós que estamos aqui. É uma boa colocação, Valdete. Eu fico pensando assim, eu me aposentei agora, né? E aí eu pensei, a minha vida inteira eu pensei, vou me aposentar para descansar. E agora eu percebi que eu não quero descansar. Não é só por ter um rendimento melhor, mas é porque eu quero ter uma atividade. E aí nós aprendemos muito com o mundo espiritual. Quanto mais superior é o espírito, nós aprendemos que ele mais trabalha do que os outros. Chega até um ponto que o espírito, a diversão dele, a satisfação dele é trabalhar para o bem comum. Então ele não precisa nem tirar férias, porque na verdade o trabalho é férias para ele. Faz parte dele mesmo. O trabalho dá tanta satisfação interior para ele que ele está sempre descansado, está sempre bem trabalhando. Então, não vamos fugir do trabalho, porque trabalho é ação, trabalho é dinamismo, trabalho é que transforma o mundo. E a lei é de evolução, a lei é de progresso, tudo está sempre em mudança, tudo está sempre melhorando, né? Nós estamos melhorando, o mundo melhorando, e nós somos partícipes dessa melhora. Nós somos co-criadores. Deus, na sua suprema sabedoria, ele coloca chances, oportunidades de todos nós participarmos da criação, ajudarmos, e de forma consciente, melhor ainda. O espírita procura colaborar para o bem comum de forma consciente. É uma forma de colaborar com o próprio Criador, né? Embora sejamos pequenininhos, mas até os animais colaboram também, mesmo inconscientemente, né? Sim, e aqui se tratando de uma lei, que é algo muito importante para nós, é o trabalho, ele vai continuar do lado de lá, na hora do desencarne, seja como espírito aprendiz, seja como espírito superior, é o que energiza e é o que faz bem sempre. Deve ser interessante trabalhar do outro lado, né? Aqui nós temos microcomputadores, né? Sistemas, né? E lá a inteligência também se desenvolve, né? E nós entendemos que até tem melhores oportunidades, deve ter recursos melhores do que aqui, né? Da mesma forma que o estudo. Eu estou doido para conhecer uma biblioteca. Será que será uma biblioteca de livros grandes que eu vou ter que pegar? Serão digitalizados, né? Serão
projetados mentalmente, eu não sei qual é o recurso, mas deve ter muita coisa boa. Com certeza. E todo o trabalho continua. E a aprendizagem sempre. Estaremos sempre aprendendo, conhecendo, se relacionando, desenvolvendo os nossos sentimentos e crescendo. Então, encarnados e desencarnados, a vida prossegue. E isso é uma informação muito boa e muito positiva para todos nós.